Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 29 de outubro. O plenário do Supremo tem 3 votos pela inconstitucionalidade de revistas íntimas em presídios. O julgamento foi suspenso após pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Esse é um dos destaques de hoje. Você confere também. Ministra Rosa Weber suspende resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente que revogou normas de proteção de manguezais e restingas. Ministro do Superior Tribunal de Justiça nega pedido contra possível vacinação obrigatória do novo coronavírus. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral alerta que eleitores e candidatos devem seguir recomendações sanitárias para as eleições deste ano. Nós não queremos que as eleições sejam um foco de pico da doença. As eleições são uma coisa boa que nós precisamos preservar, assim como preservar a saúde de todos. Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram hoje o julgamento envolvendo a legalidade das revistas íntimas realizadas em presídios. A análise do caso foi suspensa após pedido de vista do ministro Dias Toffoli. No julgamento dessa quinta-feira, o posicionamento da Suprema Corte sobre a validade das revistas íntimas feitas em presídios. Debate que envolve decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao absolver uma mulher acusada por tráfico de drogas, mesmo após ser flagrada com uma porção de maconha. Eram 96 gramas escondidos dentro do corpo da mulher. A revista íntima foi feita antes de a mulher visitar o irmão na cadeia. O entendimento do Tribunal de Justiça gaúcho foi o de que, para entrar no estabelecimento, ela teria de se submeter ao procedimento, tornando assim impossível a consumação do tráfico de drogas. Para o Ministério Público do Rio Grande do Sul, que recorreu ao STF, a absolvição da mulher criou uma situação de imunidade criminal, concedendo uma espécie de salvo-conduto a quem tenta entrar com drogas em presídios durante a visita a presos. O ministro Edson Fachin, relator do processo, entendeu que a revista íntima ou vexatória é inconstitucional por ofender a dignidade da pessoa humana e a intimidade, a honra. Por conta disso, ele negou o provimento ao recurso. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele reconheceu a existência de casos graves de violação à intimidade na realização de revistas íntimas nos presídios. O ministro, no entanto, avalia que esse procedimento não pode ser sempre e automaticamente definido como vexatório e degradante. Alexandre de Moraes argumenta que a revista íntima deve obedecer critérios a serem autorizados pelo visitante. Proponho a seguinte tese: a revista íntima para ingresso em estabelecimentos prisionais será excepcional, devidamente motivada para cada caso específico e dependerá da concordância do visitante, somente podendo ser realizada de acordo com protocolos pré-estabelecidos e por pessoas do mesmo gênero, obrigatoriamente médicos, na hipótese de exames invasivos. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber também seguiram o entendimento do relator. Eu tenho dificuldade, nesse caso, de dar esse poder à autoridade. Sobretudo porque acho que nós temos uma solução, que é a do scanner, que elimina essa situação vexatória. Ontem, quando eu ouvia a descrição, tirar a roupa, abaixar na frente de um espelho e expor a sua intimidade genital, ninguém pode achar que isso seja uma parte natural da vida de quem já está passando pela provação imensa de ter um ente querido no sistema penitenciário. A ausência de equipamentos eletrônicos não é nem pode ser justificativa para impor revista íntima. Se existirem elementos concretos a demonstrar fundada suspeita do porte de substâncias e ou objetos ou papéis ilícitos que constituam potencial ameaça à segurança do sistema prisional, admite-se a revista manual, que é a busca pessoal. Já o ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para analisar o caso
e o julgamento foi suspenso. Eu ainda não cheguei a uma conclusão definitiva em relação às posições que foram exaradas nos votos proferidos. Por isso, senhor presidente, eu vou pedir vista dos autos. Na sequência, os ministros do STF deram início ao julgamento de duas ações que questionam a incidência do ICMS sobre programas de computador. A Confederação Nacional de Serviços alega que uma lei de Minas Gerais que prevê essa tributação de operações com softwares contraria dispositivos da Constituição Federal. O argumento é de que já há cobrança do ISS, Imposto sobre Serviços, de qualquer natureza. O julgamento foi interrompido após as sustentações orais e deve ser retomado na próxima quarta-feira. A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, suspendeu a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que tinha revogado normas de proteção de áreas de preservação permanente. A decisão vale até que o plenário do Supremo Tribunal Federal julgue 3 ações sobre o tema. A relatora, a ministra Rosa Weber, suspendeu os efeitos da resolução editada em setembro pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, que liberava a exploração de manguezais. Essa resolução revogou 3 normas anteriores sobre licenciamento para obras de irrigação e dos limites de áreas de preservação permanente. Na decisão, a ministra Rosa Weber ressaltou que a revogação das regras protetivas, sem substituição por outra ou atualização, compromete o cumprimento da Constituição Federal, do novo Código Florestal e ainda dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. A ministra Rosa Weber afirmou ainda que a decisão em caráter cautelar busca evitar o risco de degradação de ecossistema da zona costeira no país. Ainda sobre resolução do CONAMA, a relatora, a ministra Rosa Weber, negou o pedido para suspender a regulamentação da queima de resíduos sólidos em fornos de cimento. Ela julgou que a norma vigente observa os princípios constitucionais e atende à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em sessão virtual, o Supremo Tribunal Federal declarou que lei mineira que regulamenta serviço de táxi metropolitano é constitucional. A norma, resultado de uma iniciativa da Assembleia Legislativa Estadual, era questionada pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Para a associação, a medida violava a competência exclusiva do Poder Executivo. Por unanimidade, o plenário seguiu o voto do relator do caso, o ministro Marco Aurélio, para negar a ação. De acordo com a decisão, compete ao Estado dispor sobre transporte intermunicipal de passageiros. E agora, falando sobre os mototaxistas, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional dispositivos de uma lei do município de Formosa, em Goiás, que disciplina essa atividade. A ação no Supremo Tribunal Federal foi movida pelo Partido Democrático Trabalhista. A legenda questionou a constitucionalidade de artigos da lei do município de Formosa, que determinam que os mototaxistas se filiem a empresas ou cooperativas autorizadas pela prefeitura e assim paguem contribuições para que possam trabalhar nessa atividade. A ação também contesta a fixação de um limite máximo de autorizações para mototaxistas e do número de empresas prestadoras do serviço em pontos fixos da cidade. Ao julgar o caso em sessão virtual, a maioria dos ministros considerou que esses dispositivos são inconstitucionais. Prevaleceu o entendimento do relator, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux. Para ele, a norma municipal criou uma reserva de mercado, ao impor que quase todas as autorizações para a prestação do serviço sejam feitas somente depois que os mototaxistas se filiassem em associações do ramo. Ressaltou ainda que esses requisitos não são previstos na legislação federal, responsável por regulamentar a profissão. O único voto divergente foi o do ministro Edson Fachin. E a seguir, ministro do Superior Tribunal de Justiça nega pedido para afastar possível obrigatoriedade da vacina do novo coronavírus. Voltamos já. Nesses 32 anos de Constituição, nós temos muito o que comemorar, mas também temos que fazer dessa ocasião uma oportunidade para refletirmos como os direitos e garantias nela estabelecidos podem ser protegidos, cada vez mais garantidos e concretizados.
O ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido contra a possível obrigatoriedade da vacina do novo coronavírus. 2 moradores de São José do Rio Preto, em São Paulo, entraram com habeas corpus preventivo no tribunal, alegando que o governador João Dória deu a entender que a vacina seria obrigatória, o que violaria as liberdades constitucionais do cidadão. O ministro Og considerou que não ficou demonstrado nenhum ato ilegal ou abusivo do governador que prejudicasse ou ameaçasse concretamente a liberdade de locomoção dos 2 cidadãos e negou o pedido. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de forças federais para cidades de 4 estados. Veja esse e outros destaques da sessão de quinta-feira. Os ministros aprovaram 9 processos que pediam o envio de forças federais durante as eleições 2020. As tropas vão atuar para garantir a segurança e a normalidade durante a votação em municípios do Amazonas, de Alagoas, de Mato Grosso e de Tocantins. Ao fim da sessão, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, reforçou que eleitores e candidatos devem adotar os cuidados sanitários. O presidente do TSE quer evitar que as eleições virem um foco do novo coronavírus. A pandemia continua em curso e todos os cuidados devem ser mantidos pela população, pelos candidatos e pelos eleitores, no sentido de evitar aglomerações, no sentido de só se fazerem as reuniões necessárias em ambientes abertos, guardando a distância física, ou chamada distância social, de pelo menos 1 metro, se possível 2, e sempre com a utilização de máscara. Nós estamos encarecendo a candidatos e a população que sigam as recomendações sanitárias do Tribunal Superior Eleitoral, porque se seguirem essas recomendações é mínimo o risco de contaminação. E nós não queremos que as eleições sejam um foco de pico da doença. As eleições são uma coisa boa que nós precisamos preservar, assim como preservar a saúde de todos. Para evitar o contágio do novo coronavírus, a Justiça Eleitoral elaborou uma série de medidas sanitárias. Para isso, o TSE contou com a ajuda de uma consultoria formada por médicos e especialistas renomados no país. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Na sessão de hoje, os ministros do TSE continuaram o julgamento de recursos em que o ex-governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, é acusado de abuso de poder político e econômico quando tentou a reeleição em 2018. As ações dizem que Hollenberg pressionou servidores comissionados a participar da campanha e também a votar nele, além de outras condutas. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo. Ainda com notícias da Justiça Eleitoral, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, mediou uma live para anunciar o lançamento de um guia de segurança do Instagram para mulheres na política. O objetivo é orientá-las sobre o uso seguro da plataforma e ajudá-las no engajamento político por meio da rede social. Se você está lendo isso, é porque tomou a decisão de se candidatar a um cargo eletivo, ou talvez você já ocupe um. Essa é a primeira frase do Guia de Segurança do Instagram para mulheres na política. O guia ele é dividido em 2 principais partes, né? Então, a primeira parte, a gente tenta compartilhar algumas dicas de segurança. Segurança que vão desde como você garantir que a sua conta não seja alvo de invasão, por exemplo, de hackeamento, etc., até também como você se blindar, tanto de comentários como de usuários inadequados, enfim, abusivos. E a segunda parte é bem mais propositiva, que é como você fazer o uso das ferramentas que o Instagram proporciona, diversas, né, vídeos curtos, vídeos longos, elementos de interação, etc., para você aumentar ainda mais a conexão com o seu eleitorado, com seus possíveis eleitores, com sua audiência, né? A ideia da publicação é também incentivar a participação das mulheres em espaços de poder. O guia foi lançado durante uma live da qual participaram a atriz e embaixadora da ONU Mulheres no Brasil, Camila Pitanga, a representante do Instagram na América Latina, Natália Paiva, e a representante do movimento Mulheres Negras Decidem, Ana Carolina Lourenço. O evento foi mediado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. Nós precisamos ter mulheres e negros e mulheres negras
em posições de liderança, tanto na iniciativa privada, como nas artes, como na vida pública, porque essa é a inspiração e motivação para jovens, porque senão ele pode ter a inspiração e a motivação errada. Dos 193 países ligados à ONU, o Brasil ocupa o número 140 no ranking de representação feminina em cargos públicos eletivos. É o que aponta o relatório da Organização das Nações Unidas e da União Interparlamentar. Quando a análise envolve apenas países da América Latina, o Brasil aparece em 9º lugar entre os 11 países, como indica o estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e da ONU Mulheres. A gente tem a certeza de que 2020 é um ano, como a gente gosta de falar, é o melhor e o pior dos tempos, né? É muito difícil construir eleições no contexto que a gente está vivenciando, mas sem sombra de dúvidas, nunca as mulheres negras e o movimento de mulheres negras chegou de forma tão competitiva, com tanta visibilidade nos principais espaços de decisão. Existem 2 opções para ter acesso à publicação: as páginas Participa Mulher, da Justiça Eleitoral, e da Central dos Candidatos Eleições Municipais Brasil, no Facebook. Durante a live também foi anunciada a campanha do TSE para estimular a participação feminina na política. A protagonista é a atriz Camila Pitanga, que dá voz ao slogan "Mais mulheres na política. A gente pode, o Brasil precisa". Eu torço muito que com essa campanha a gente possa chamar para acordar, né, na sociedade brasileira de uma maneira geral, para que sejam caras muito diversas, para que a gente tenha mulheres do campo, para que a gente tenha mulheres indígenas. O Ministério Público Federal recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília para pedir o afastamento de Ricardo Salles do cargo de ministro do Meio Ambiente. O ministro é acusado em ação de improbidade administrativa de desestruturar de forma intencional as políticas de proteção ambiental. O Ministério Público Federal entrou com uma liminar para pedir o afastamento de Ricardo Salles em julho deste ano. O processo demorou 3 meses para ser analisado e a Justiça Federal, em primeira instância, negou o pedido com o argumento de que, em ações de improbidade administrativa, o réu só pode ser afastado se atrapalhar as investigações. No recurso encaminhado ao TRF1, o Ministério Público Federal afirma que existem provas suficientes de que Ricardo Salles já ameaçou servidores públicos, inclusive proibindo que institutos governamentais como o IBAMA e o ICMBio falem com a imprensa. Além disso, argumenta que o afastamento de Salles é essencial para diminuir os danos aos direitos coletivos, como a proteção ao meio ambiente, e que a condenação posterior, com indenização, não vai reduzir os prejuízos. O afastamento de Ricardo Salles deve ser julgado nos próximos dias. No próximo bloco, Polícia Federal faz operação contra esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina por meio de rede de empresas de fachada. Em instantes. A Constituição Federal visa, em sua essência, garantir um padrão mínimo de proteção ao cidadão. Dela são extraídos direitos e garantias fundamentais necessárias para a vida em sociedade. É o ponto de partida e de chegada de qualquer norma, e é somente com ela que construiremos um futuro livre, democrático e mais humano. A Justiça Federal autorizou mais 2 fases da Operação Descarte para desarticular organizações criminosas que usavam empresas públicas para praticar crimes financeiros e fraudes. As investigações começaram em 2018 com a suspeita de crimes praticados por auditores fiscais da Receita Federal. Os policiais federais saíram às ruas hoje para cumprir 29 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Em uma das fases, a polícia, Ministério Público Federal em São Paulo e Receita Federal investigam uma organização criminosa que usava um escritório de advocacia para lavar dinheiro e sonegar impostos entre os anos de 2011 e 2016. Parte desses recursos teria sido utilizada para pagamento de propina a servidores da empresa pública federal Ceitec S.A. para fraudar licitação. Pelo menos 8,2 milhões de reais foram celebrados de contratos ilícitos simulados
e esses 8,2 milhões foram devolvidos para a empresa. Nós estamos apurando em uma das investigações, no caso Silício, a ocorrência de fraude em licitação, desvio de recursos públicos, também sonegação fiscal, a organização criminosa. A outra fase da operação tem o objetivo de desmantelar a organização criminosa, na qual diretores do Banco BMG teriam firmado contratos falsos de prestação de serviços para praticar diversos crimes, entre eles gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e de ordem tributária entre os anos de 2014 e 2016. A suspeita é de que o dinheiro tenha sido usado para pagar políticos. Verificou-se também que a ponta do esquema delituoso que estava sendo apurado era uma ponta menor de um esquema maior de muitas simulações de prestação de serviço que envolvem aí a cifra de aproximadamente 100 milhões de reais. Durante as operações, a polícia encontrou também armas e munições. A Justiça Federal determinou ainda o sequestro de 100 milhões de reais dos alvos e o afastamento de 2 diretores do banco alvo das ilegalidades. Ninguém foi preso. Em Mato Grosso, a Justiça Federal determinou que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional faça o registro e proteção de 8 sítios arqueológicos existentes na terra indígena Parque Encantado, da comunidade Chiquitana, na região de Porto Esperidião. O prazo final para que o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico, o IPHAN, faça o registro e proteção de 8 sítios arqueológicos que ficam na terra indígena Parque Encantado, da comunidade Chiquitana, em Mato Grosso, é julho de 2021. A determinação é da Justiça Federal, que analisou e atendeu ao pedido de andamento do processo feito pelo Ministério Público Federal. O caso se arrastava desde 2007 e, de acordo com a decisão, o IPHAN tem 90 dias para vistoriar as áreas indicadas e começar o registro. Depois, o Instituto terá mais 180 dias para apresentar os relatórios e o mesmo prazo para entregar o plano de promoção e proteção dos sítios arqueológicos. Se não cumprir a determinação judicial, o IPHAN poderá sofrer sanções penais. A Advocacia Geral da União conseguiu manter na Justiça norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que proíbe o uso de aditivos em produtos derivados do tabaco. Garantir a saúde da população e evitar que crianças e adolescentes tenham contato precoce com cigarros. Foi com esse objetivo que a AGU defendeu a Agência Nacional de Vigilância Sanitária junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Uma ação ajuizada por Sindicato da Indústria do Tabaco havia anulado norma da Anvisa que proíbe o uso de aditivos em produtos à base de tabaco. Mas a AGU contestou a decisão no TRF1 e entrou também com um incidente de assunção de competência para conferir maior alcance ao julgamento do tribunal. O sindicato alegava que o ato normativo tinha ultrapassado os limites legais e constitucionais da Anvisa. Segundo os procuradores federais, a agência reguladora agiu nos limites de seu poder normativo. A Advocacia Geral argumentou ainda que a proibição é uma questão técnica de vigilância sanitária e que faz parte das competências da Anvisa. Outro ponto levantado na discussão foi que a norma está alinhada ao tratado internacional que o governo brasileiro confirmou após a aprovação do Congresso Nacional. A Convenção Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco prevê expressamente todo e qualquer produto que sirva a tornar mais palatável o uso do produto do tabaco. Esses componentes devem ser proibidos, deve existir uma atuação para coibir o seu uso. Então, nesse sentido, a regulamentação da Anvisa também estaria alinhada à convenção que foi acolhida aqui dentro do nosso ordenamento jurídico. Por unanimidade, a terceira sessão do tribunal concordou com os argumentos da AGU e reformou a sentença de primeiro grau. Com isso, foi mantida a resolução da Anvisa que coíbe o uso de aditivos com aroma e sabor aos produtos do tabaco. Como o incidente de assunção de competência também foi aceito pelo TRF1, a decisão terá efeito vinculante aos demais órgãos do tribunal e aos juízes de primeira instância. Esse julgamento representa uma grande vitória, não apenas para a agência, no sentido de firmar sua competência regulatória, mas principalmente, especialmente para a população em geral, para a saúde pública, e aqui eu destaco em especial para a camada mais jovem, que
comprovadamente está mais suscetível a esse tipo de produto e em razão de aditivos como esse, tem a sua iniciação no vício avançada. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.